Você gosta do grupo de rock Nirvana ou já ouviu falar desse grupo? Se não ouviu, dá uma pesquisada, realmente eles têm assim um trabalho, uma música bastante interessante. E é de Kurt Cobain que nós vamos falar, o líder desta banda. Vem com a gente. Kurt Cobain nasceu no dia 20 de fevereiro de 1967, às 19 horas e 20 minutos, na cidade de Aberdeen, em Washington, nos Estados Unidos. Infelizmente, nós já perdemos ele porque ele atentou contra a sua própria vida, né? Ele tinha Sol em Peixes, Mercúrio em Peixes, e ele também tinha Vênus em Peixes. Ele também tinha o seu ascendente virgem, ele tinha uma lua em câncer, uma lua bastante poderosa, uma lua em câncer, e ele era, onde pode olhar à primeira vista, no mapa, uma pessoa bastante sensível, né? Quando fala uma pessoa que tem peixes tão bem marcado no seu mapa, a gente não pode acreditar outra coisa a não ser uma extrema sensibilidade e uma certa necessidade de vivências espiritualizantes, não obrigatoriamente religiosas, mas espiritualizantes, ou que transcenda a percepção do mundo real. Daí o fato de ele se envolver com a poesia e se envolver com a música e também com as drogas, que são uma forma de você atingir essas necessidades tão piscianas, né? Isso não quer dizer que todo pisciano siga exatamente essa linha, mas com um mapa tão fortemente pisciano, eu acho que fica bem evidenciado. Eu não estou aqui na intenção de falar, olha, isso no mapa dele indica suicídio. Eu estou tentando mostrar aqui aspectos da personalidade dele que pode estar associado ao fato dele ter atentado contra a sua própria vida, né? Então vamos lá. Então você tem esses planetas todos em peixes em oposição a quem? A Plutão e a Urano, que está ali próximo ao ascendente, porque esses planetas no signo de peixes estão no descendente, que representa a relação dele com outros. As relações podem ser românticas, podem ser de amizades, podem ser de inimizades, as relações com os outros, de um modo geral, né? E quando você vê ali Plutão e Urano em oposição a esses planetas, né, ali em peixes, isso acentua uma questão sensível no mapa dele, porque ele é um mapa muito voltado entre essa questão do conflito entre o eu e o outro, né? É um mapa marcadamente assim, né? Então o Kurt, ele vivia muito nisso. A vida dele girava em torno disso. Como lidar com o eu próprio e com o outro, né? Então, e justamente por ser uma posição vinda de Urano e Plutão, isso vai dar um certo sentimento de que eu não sou como os outros, eu sou tão diferente dos outros, eu sou uma pessoa que tem os seus mistérios, né, para a parte de Plutão. Eu contenho aqui dentro de mim um certo poder que eu exerço sobre os outros e que, de certa maneira, é oculto. Então, ele tem toda essa coisa, né? Então, ele vivia numa atmosfera um quanto mística, não no sentido da religião em si, né? Mas numa busca de uma espiritualidade, aonde ele acaba se envolvendo com substâncias de um modo bastante problemático. E esses conflitos podem sim ter contribuído para ele ter atentado contra a sua própria vida, né? No meio do céu, ele está em Gêmeos, né? O meio do céu, sem nenhum planeta, em Gêmeos, essa carreira dele, essa forma como ele é visto de um modo público, ele é regido por um Mercúrio em Peixes. Mercúrio em Peixes não é um Mercúrio que funciona muito bem, né? Porque Mercúrio ele é muito racional, e por ele estar em peixes, ele acaba meio que se perdendo, né? Porque Mercúrio gosta de uma mentalidade analítica, enquanto peixes ele faz esse papel do holístico, da ampla visão e que vai além do material, que vai para o transcendente. Então a mente dele, vamos dizer assim, ele tentava até buscar o racional, mas ele tinha dificuldade de patinar o racional, porque de fato o Kurt ele era uma pessoa que vivia muito no campo da sensibilidade e da expressão da sensibilidade. Ele tem falta de ar no mapa, isso significa que isso acaba
sendo evidente. Ele era uma pessoa que não conseguia transitar muito pelo campo do racional. Eu andei pesquisando a biografia dele e ele tinha uns lances assim bem interessantes, né? Ele era uma pessoa que ele se dizia hétero, né? Heterossexual, mas ele falava que lá na infância dele tinha um amigo gay e que devido a ele ter amizade com um amigo gay, muitas pessoas começaram a considerar que ele fosse gay também. E que, na verdade, ele gostava muito disso, que as pessoas achassem que ele fosse gay. Porque as pessoas que eram homofóbicas não eram boas pessoas, isso era um modo dele se afastar de pessoas ruins. Isso é uma coisa muito, muito, muito pisciana, né? Você considerar a questão de você ser vítima como sendo algo que te favorece. Né? Isso é muito, muito pisciano e muito aquático, né? Porque tem muita água no seu mapa, tem Marte em Escorpião, é um Marte muito poderoso, aonde com certeza ele conseguia colocar essa coisa da opinião dele de forma bastante forte, sua rebeldia de um modo bastante forte, ainda mais com esse Urano tão próximo ao ascendente, tá? Então ele tem um mapa muito mais para mutável do que para fixo, significa que ele era uma pessoa extremamente adaptável, uma pessoa que sempre estava procurando um aprendizado bastante grande, mas eu entendo que o conflito dele basicamente era esse, né? Ele tinha dificuldade em se relacionar com eu e o outro, a ponto de, por exemplo, ele achar que ser taxado de gay era uma boa, porque assim ele afastava as pessoas, mas da sua proximidade. Então ele achava que ele estar na condição de ser marginalizado por conta de um preconceito, isso faria com que ele não tivesse contato com gente que não prestava, né? Esse era o raciocínio do Kurt. Bom, eu espero que você tenha gostado da análise do nosso mapa do Kurt. E gostou? Deixa um like, inscreva-se no nosso canal e vamos nessa. Beijo, gente. Até mais.